Meus amigos, tá chegando a hora. Hoje é sábado. Hoje inicia-se a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de amanhã, segunda-feira, melhor dizendo, tem Vasco da Gama e Flamengo. Tem Clássico dos Milhões. Hoje é o penúltimo treino antes desse clássico. E é claro, a gente vai trazer detalhes aqui a vocês sobre essa partida importante para o Vasco da Gama, importante para a sobrevida do Vasco no Campeonato Brasileiro e principalmente para a permanência do técnico Maurício Barbieri. Além disso, neste Acorda Vascão vamos falar também sobre reforços, contratações, um mercado bastante agitado, tanto se tratando de chegadas quanto também de saídas. Uma das grandes promessas do futebol brasileiro e também, é claro, da base do Vasco, Ryan, está na mira do Real Madrid. Expectativa é que nesses próximos meses o clube merengue venha com força total para cima do Vasco, buscando a contratação dessa grande joia. A gente, é claro, vai trazer tudo isso a vocês neste Acorda Vascão. Porém, é claro, antes de começar e antes de deixar você aí muito bem informado, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, é claro, o negócio é o seguinte, quero primeiramente agradecer a todos vocês, pois estamos aí quase com 93.100 inscritos. Um número gigante, um número importante, mas a gente quer muito chegar aos 100 mil. E eu conto com você. Eu sei que o momento não é bom, sei que o momento é difícil, sei que o momento é complicado, mas a gente tem que estar aqui, não tem? Independente do que acontecer, a gente não vai continuar colocando essa camisa, vestindo essa cruz de malta e apoiando o Vasco? Então, meu amigo, o que te resta é se inscrever no canal. Se inscreva, vamos juntos, vamos criticar, vamos expor os erros, vamos cobrar, vamos reclamar, vamos juntos. Me dê mais voz, me dê mais força. Conto com você para isso. Além disso, deixa aqui também embaixo o seu sininho de notificação ativado e larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, pois ajuda muito a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo? Então, conto mesmo com a sua ajuda. Mas vambora, rapaziada. Sem muita enrolação, fala logo do nosso Cruz Maltino. E, gente, eu quero começar, primeiramente, né, este Acorda Vascão, falando sobre o mercado. Vamos iniciar este vídeo falando sobre o mercado, contratações, e finalizaremos ele falando sobre Vasco da Gama e Flamengo. Sobre o mercado, vem realmente se agitando muito. O Vasco hoje está sinalizando ao mercado que vai contratar. O Paulo Brax, nessa última entrevista coletiva, confirmou, deixou bem claro, que hoje o Vasco procura muito no mercado do futebol, tanto nacional quanto internacional, um primeiro volante e um meio armador. Essas são as duas posições consideradas prioridades para essa janela do meio do ano. Porém, não é porque o Vasco procura um volante e um meio armador que em outras posições o Vasco não buscará reforços. Fica nítido que o Vasco precisa de um ponta esquerda, fica nítido que o Vasco precisa de um atacante reserva ou titular, mas que pelo menos brigue pela posição com o Pedro Raul. O Vasco precisa ainda de laterais. Hoje o Paulo Vitor irá sair no final de junho, o Vasco não tem ali um lateral esquerdo para ser essa peça de reposição do Lucas Piton. O Vasco não tem um lateral direito que hoje passe muita confiança. Pumita não vem bem, não temos um Paulo Henrique. Nós temos um Paulo Henrique, mas que também não é esse jogador de confiança. O Gabriel Dias está voltando da lesão, mas também não é esse jogador de confiança para mim. Então temos muitas carências dentro do nosso elenco e o mercado sabe disso. E além de tudo, o mercado sabe que o Vasco é um clube que tem dinheiro, que vai pagar, que vai contratar. Às vezes a gente pensa de uma maneira, mas temos que pensar que tudo é muito estratégico. Às vezes o fato do Vasco estar sinalizando que não tem grana para pagar é o Vasco tentando não inflacionar o mercado. Pois fica nítido, e agora é realmente um papo, né, uma conversa com você que está aí do outro lado. O Vasco nessa janela do início do ano gastou muito. Se a gente parar para pensar, o Léo não valeria, naquela época que o Vasco contratou, 15 milhões. O Lucas Piton não valeria 15 milhões. O Jair não valeria 15 milhões. Mas o que acontece? O mercado estava inflacionado, pois desde o primeiro momento o Vasco sinalizou que teria grana para pagar, e automaticamente o valor para o Vasco foi colocado lá em cima. E agora o Vasco utiliza uma nova estratégia, de que não tem dinheiro, de que não tem grana, e automaticamente o mercado vai sinalizar ainda, mas com preço mais abaixo do que poderia estar sendo sinalizado no início de 2023. Então é uma estratégia boa, interessante, e com certeza o Vasco está aplicando nessa janela do meio do ano. E é claro, falando ainda de mercado, nomes estão sendo oferecidos, nomes estão sendo analisados. Nessas últimas horas, vários nomes começaram a surgir.
nomes que o Vasco procura e nomes que o Vasco é procurado. Dentre esses nomes que o Vasco procura, a gente citou a vocês e eu quero passar rapidamente aqui nesse primeiro vídeo do sábado, trazendo novidades. Um dos nomes, né, que o Vasco procura é o atacante Savarino, ex-Atlético Mineiro, que hoje está lá no Real Salt Lake, dos Estados Unidos, da MLS, futebol norte-americano. Um atacante venezuelano de muita qualidade, que hoje tem o interesse tanto do Fortaleza quanto também do São Paulo, e o Vasco é mais um desses clubes que entrou na parada pela contratação do atacante. Sinalizou com bastante interesse em cima da contratação desse ponta esquerda. Lembrando, posição hoje muito carente no sistema ofensivo do Vasco. Savarino é um atleta que com certeza, meu amigo, muda o nível do elenco. Além do Savarino, outro nome que também surgiu nessas últimas horas foi o lateral direito, Gilberto. Hoje, o Vasco tem um lateral direito de qualidade e volto a repetir. Pumita é um lateral direito de qualidade. Não consigo entender, não consigo compreender e não vou continuar entendendo como o lateral que tinha tanto destaque no Campeonato Carioca, foi considerado o melhor lateral direito da competição, hoje é um jogador que nem titular é. Pelo menos foi o que aconteceu no último sábado. Caiu tanto de rendimento. Isso tem dedo do técnico, na minha opinião. Então, mesmo diante disso, acredito que temos um lateral direito de qualidade. Sim, o Pumita é um bom jogador. Mas fica nítido que o Paulo Henrique não é um bom jogador. Ou, aliás, pode ser um bom jogador, mas não a nível daquilo que o Vasco procura. Gabriel Dias, que está voltando de lesão, também não é esse atleta que vai ser a solução para a nossa lateral direita. E o Vasco procura um atleta como esse. Até porque o Pumita novamente foi convocado e convocações vão acontecer. O Vasco vai ficar desfalcado quando o Pumita for convocado para a seleção do Uruguai, o que vai acontecer constantemente nesses próximos anos, que o Pumita tem contrato vigente com o Vasco. Então, automaticamente, por conta disso, o Vasco vem conversando com o Benfica. As conversas já foram iniciadas. O Vasco tem interesse sim na contratação do Gilberto, assim como aparentou ter esse interesse, confirmou inclusive, através de conversas com o clube português lá na primeira janela, e essas conversas foram reatadas nestas últimas semanas. O Vasco ainda está conversando apenas para saber as condições de negócio. Nenhuma negociação foi iniciada, nenhuma negociação está rolando, mas o Vasco está ali interessado, está monitorando. Se for algo cabível, que dê para acontecer, as negociações podem sim se iniciar e intensificar. É um nome que o Vasco vê com bastante cuidado. E outro nome que foi muito intensificado nas informações nessas últimas horas, foi um nome que o Vasco não procurou, mas foi procurado. Se trata de um atacante. O atacante que eu estou falando é o Tomás Molina, que atua hoje no Juárez do futebol mexicano. O nome que foi oferecido ao Cruz Maltino. Um jogador que tem contrato até 2025 com o Juárez, porém nesse momento o atleta e o seu empresário buscam um acerto com um novo clube, pois no caso, nesse momento, o Tomás Molina quer ter mais regularidade em campo, quer ter mais minutagem, algo que não vem acontecendo no futebol mexicano. Passou por uma temporada muito boa vestindo a camisa do LDU nesses últimos anos, exatamente por esse motivo foi contratado para o Juárez, mas por não, volto a repetir, estar tendo essa minutagem, vê com grandes olhos, vê com bons olhos uma ida ao futebol brasileiro. Inclusive, nesse momento, segundo informações que tivemos através do portal O Gol, o Juárez está sim aberto a negociar o Tomás Molina, e o próprio atleta avalia muito positivamente uma ida ao futebol brasileiro. Já foram passadas as condições de negócio envolvendo esse atacante ao Vasco, ou seja, o Vasco já tem as condições de negociação do Juárez e do atacante junto ao seu empresário para ter a contratação desse atleta de 28 anos. Além do Vasco, esse nome foi oferecido para clubes da Argentina, da MLS, e o Bahia aqui do futebol brasileiro também teve o nome do Juárez oferecido por meio de intermediários. Até o momento, a informação que temos é que o Vasco não avançou nessa questão, mas é importante falarmos, visto que um atleta que marcou 15 vezes em 35 partidas na temporada de 2022, na temporada passada, né? Vestindo a camisa do LDU, sendo 14 gols no campeonato equatoriano e 1 gol na Sul-Americana, além de outras 5 assistências, é um nome que pelo menos para mim me interessa, vendo que hoje temos no banco de reservas o Raul Cruz, que nem relacionado para essa última partida foi, e temos entre os 11 titulares o Pedro Raul, que vem tendo um rendimento muito abaixo do esperado. Ter o atleta, né, no caso Tomás Molina, como essa sombra, como esse nome que pode ganhar a titularidade se o Pedro Raul der mole,
Eu gosto muito, pelo menos. É uma ideia que me agrada, mas agora é esperar. É um nome que está na mesa da diretoria do Vasco. Mas volto a repetir, negociações não foram iniciadas. Cabe a entender se a diretoria, se o Paulo Brax, 7777, se a comissão técnica, todo esse processo que acontece hoje das contratações vai dar o aval, né, para que ela siga internamente. Você acha que é um bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para finalizar aqui o vídeo, pelo menos nessa parte de mercado, né, antes de entrarmos no assunto Vasco da Gama e Flamengo, quero falar com vocês sobre a situação de um grande jogador. Infelizmente não se trata de uma chegada, mas sim de uma saída. Quero falar do Rayan. Para quem não conhece, gente, o Rayan, ou até melhor dizendo, Rayan Vitor, hoje é uma das grandes promessas não apenas do Vasco da Gama, mas uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Gente, eu tô falando aqui pra vocês de um atleta de apenas 16 anos, que hoje é o grande nome da seleção brasileira sub-17. É um atleta de 16 anos que já tem 2 partidas pela equipe profissional do Vasco da Gama. É um atleta de 16 anos que no sub-20 é um jogador que em 5 partidas marcou 2 gols e deu 2 assistências. Esse é o Rayan. E ainda eu falo mais números aqui a vocês. Um atleta dessa idade, que na última temporada, em 2022, pelo Sub-17, em 34 partidas, gente, teve 29 gols marcados. Esse é o Rayan. Esse é um jogador que é colocado na mesma prateleira do Endrick. Grande nome aí que vem brilhando pelo Palmeiras, que já foi comprado pelo Real Madrid por mais de 300 milhões de reais. Esse é o nível do Rayan. Esse é o atleta que o Vasco tem nas categorias de base. Mas você vê que de uma maneira diferente, o Vasco não vem lançando ele para a imprensa, para o profissional, como o Palmeiras vem lançando o Endrick. É uma estratégia diferente que o Vasco vem utilizando sobre essa joia. Acredito eu que gosto dessa estratégia, que é um cuidado maior, uma preparação maior, para que ele consiga atuar até mais com a camisa Cruz Maltina. Mas mesmo diante disso, principalmente pelo grande campeonato que ele fez Sul-Americana agora, com a seleção brasileira sub-17 sendo considerado um dos grandes nomes, estando na seleção do torneio, tem clubes do futebol europeu se interessando pela contratação do Rayan. E nessas últimas horas tivemos a confirmação que um clube que deve vir muito forte, já que monitora e tem interesse na contratação desse atleta, é o Real Madrid. Real Madrid tem grande interesse na contratação do jogador. Real Madrid já comprou o Endrick, nome já comprado pelo clube merengue. E agora, após comprar o Endrick, o Real Madrid vem realmente lançando todos os seus olhares a outra grande joia do futebol brasileiro, que é o Rayan Vitor. Inclusive, gente, segundo aí o jornal La Fichaze, Fichazes, diz assim, ó, abre aspas, o jogador é Rayan, uma pérola que atualmente faz parte do Vasco da Gama do Campeonato Brasileiro. E ainda segue, trata-se de uma transação que os merengues cozinham em fogo lento, mas querem concretizá-la à medida que ela corre. Então, realmente, os olhares estão todos atentos ao Rayan. O Vasco abre o olho, que é uma pérola, é um grande atleta. E caso essa negociação, que uma hora ou outra vai acabar acontecendo, não sei com o Real Madrid ou com outro gigante do futebol europeu, o atleta possa ser valorizado e o Vasco consiga ganhar o que merece em cima desse grande nome. Expectativa aí que até o final do Brasileiro, com toda certeza, o Rayan já venha ter mais minutagem e consiga atuar ainda mais com a camisa do Cruz Maltino. Mas a grande, realmente, expectativa diante disso tudo é que o Rayan realmente venha ter o seu grande momento com a camisa do Vasco na temporada do ano que vem. Ele está sendo totalmente preparado, desde ser relacionado às partidas, treinar com os profissionais, para ser lapidado e no ano de 2024 ter o seu brilhante ano no profissional do Cruz Maltino. Te anima, torcedor Rayan? Me anima demais. Um baita reforço que o Vasco vai ganhar nesses próximos anos. Inclusive, muitas pessoas comentando, né, que em breve até a vaga do Pedro Raul, ou na ponta esquerda, o Rayan vai ganhar pela grande qualidade que tem. Gente, para finalizar aqui o vídeo, agora sim, quero falar sobre Vasco da Gama e Flamengo. Porque segunda-feira, meus amigos, 8 horas da noite, no Maracanã, tem Clássico dos Milhões, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que vem de 3 derrotas seguidas, pegará um Flamengo que acabou de passar para as semis, ou aliás, quartas, né, da Copa do Brasil, passando por um dos seus maiores rivais. Momentos diferentes, momentos que se alternam. O Flamengo, quinta-feira, que vem, tem jogo da Libertadores, no Maracanã contra o Racing. Mas você acha que o Flamengo vai poupar? Tá enganado. O Flamengo também vai com força máxima para enfrentar o Vasco da Gama no Maracanã nessa segunda-feira. O técnico já confirmou
que de fato, no caso de Joao Sampaoli, não poupará nenhum atleta e vai com força máxima para cima do Vasco da Gama. Então, para aquele torcedor que imaginava que poderia ser um jogo mais calmo, mais light, um Flamengo poupando os seus atletas para enfrentar o Vasco, tá enganado. A expectativa é que o Flamengo vá com tudo, vá realmente com todos os seus atletas que tem à disposição para enfrentar o Vasco. A gente espera que esse mesmo brio que eles estão lá para chegar domingo, olha, chegar segunda-feira no Clássico e vencer, o time do Maurício Barbieri tenha. O Léo tenha, o Jair tenha, Pedro Raul, que tá nesse jogo, tá um jogo sem atuar com a camisa do Vasco pela suspensão, tenha. Sangue nos olhos, meus amigos. Segunda é dia de guerra, querendo ou não querendo. Segunda é dia de Vasco e Flamengo. Segunda é dia de Clássico dos Milhões. A gente espera que as pessoas que hoje vestem a camisa, ó, gigante que é do Vasco, representam essa Cruz de Malta. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, né? Apenas o primeiro vídeo desse sábado. Tornaremos com Fala Gigante por volta de 1h e com Boa Noite Gigante às 8 horas da noite, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos, ó, saudações vascaínas.